As melhores reações do GP dos Estados Unidos de 2025. Vai ser grande o chororô. Vai ser grande o chororô. Cara, que situação que nós estamos vivendo. Algumas corridas atrás, eu falava, eu vou ser honesto, abrindo meu coração, eu falava muito mais pelo meme a possibilidade do Verstappen ganhar esse campeonato. Acho que quando a gente falou lá no GP da Itália, eu falava muito mais pela brincadeira, ó, o Verstappen tá chegando, o Verstappen tá chegando. Aí a gente teve Baku, aí a gente teve Singapura, e agora a gente teve Estados Unidos. A verdade é que desde Baku eu já acredito nisso, né? Desde Baku eu já acredito nisso. Mas agora, a gente chegou numa situação que, pra mim, Max Verstappen é o favorito pra ser o campeão mundial. E a gente vai falar mais disso quando a gente chegar lá. Mas é ridículo que tenha chegado nessa situação. Bom, mas vamos para as reações e a gente vai compartilhando o que aconteceu ao longo dessa corrida. O fato é que Cota, na minha opinião, foi uma corrida mid. Uma corrida ok. Foi ok, pronto, acabou. A primeira metade dela foi bem legal, teve bastante disputa. A segunda metade teve mais pro fundo do pelotão, uma disputinha ou outra, teve alguma coisinha ou outra assim. Mas a verdade é que, assim, da segunda metade pra frente, foi como a Nina trouxe aqui, corrida super emocionante. Tanto que na live do Que Pode Esse, a gente fica falando de muita coisa. A gente fala de metanol, a gente fala de queijo na pizza, mas a gente não fala da corrida. Porque ali pro finalzinho foi acontecer alguma coisa, né? Mas assim, a metade final da corrida foi um total de nada ali acontecendo. E até como o Nicoleres trouxe aqui, corrida chata do negócio, né? Cadê o Stroll nas horas que a gente mais precisa? Na sprint, pra causar um safety car na sprint, é um leão. Pra causar um safety car na corrida principal e trazer emoçãozinha pra gente, é um gatinho, né, Stroll? Cadê o safety car quando a gente precisava dele? O Stroll não fez a boa, apesar de ter tido alguns pilotos que tentaram muito forte causar um safety car, mas não conseguiram. E Guerreiro mesmo foi quem aguentou assistir essa corrida até o final, porque ao mesmo tempo que a corrida acontecia, a gente tinha, como o Tuturuco trouxe, eu ali hoje às 4 horas, Flamengo e Palmeiras de um lado e o GP de Fórmula 1 do outro. Foi uma situação complicada ali, parabéns aos guerreiros que assistiram a esse GP ao invés desse jogo, e o jogo foi muito bom. O Flamengo venceu a partida, né? Eu feliz porque o Palmeiras perdeu. Sou corintiano pra quem não sabe. Então feliz que o Palmeiras perdeu. Não pude assistir, mas o fato de saber que Carlos Miguel levou 3 gols do Flamengo já me deixa feliz. Chega de futebol no Clube da Fio. Vamos falar da corrida agora, de fato. Eu só queria trazer esse meme pra poder falar que o Palmeiras perdeu. A gente começa então a nossa primeira reação com algo ali. No começo da corrida a gente teve uma boa largada. Não teve nenhum acidente, nenhum problema como a gente teve na corrida de ontem. Mas o Lando Norris, que larga da segunda posição, acaba perdendo essa posição pro Lando Norris, não, ele é o Lando Norris, pro Charles Leclerc. E o Leclerc, ele coloca a roupa da Red Bull e faz o trabalho de defender, aqui como no meme que o Ed Verstappista trouxe, o novo ministro da defesa do Max Verstappen. O Leclerc fez o trabalho que o Max Verstappen precisava que o Tsunoda estivesse fazendo pra ele. O Leclerc defendeu aquela P2 com a vida, defendeu com unhas e dentes, defendeu com tudo que ele tinha pra impedir o Lando Norris de passar. E isso porque chegou um momento que ele tava com o pneu desgastado. Uma boa parte ali no primeiro stint, antes dos dois fazerem as primeiras paradas, o Leclerc tava de pneu macio desgastado e o Norris tava de pneu médio, que estava numa situação melhor, e o Norris tinha muita dificuldade em passar o Leclerc. Isso eu achei primeiro bizarro. O Norris tem medo de tentar ultrapassar por dentro, cara, que eu não entendo. O Norris, ele tem medo de ultrapassar por dentro que eu não consigo entender. Ele não fazia, ele não arriscava, ele não ia por dentro, ele ia toda hora por fora. E por fora dava vantagem pro Leclerc. E daí o Leclerc ficou se defendendo até o momento que o pneu dele tava só a farofa, aí eventualmente o Norris passa. Mas precisou esperar a farofa do Leclerc pra aí o Norris conseguir passar. Isso se repetiu depois pro final da corrida. Porque depois a Ferrari para antes do Norris, e a Ferrari para o Leclerc antes do Norris, então o Norris volta com o pneu melhor, e de novo ele volta na frente do Norris, e o Norris precisa brigar com ele de novo, e daí tem até um comentário aqui do Shell de quem defende mais Sérgio Ramos e Maldini no Prime, Leclerc nas primeiras 20 voltas, e não só nas primeiras 20 voltas, no final também, nas primeiras 20 voltas com certeza, mas no final ali também, ele defendeu muito bem. O Leclerc foi absurdo. Foi uma defesa absurda do Leclerc. É até bizarro, cara, porque quando a gente fala que a Ferrari não vai estar aqui,
ela simplesmente aparece. Eu até trouxe um comentário no vídeo de previsões, né, de uma pessoa falando que achava que a Ferrari ia ter um bom final de semana, que o Leclerc ia conquistar um pódio, ele conquista, termina aqui na terceira posição, como a gente vê. E tem o meme aqui do João Colorado mercedista: obrigado por não acreditar em mim, Fred, eu tô acreditando que realmente eu sou o problema, cara. E é isso. E tá tudo bem, eu não vou falar da Ferrari. Mas em minha defesa eu não falo da Ferrari muitas vezes e ela vai mal. Mas hoje eu realmente não falei da Ferrari. Não botei a Ferrari em nenhuma das previsões positivas que eu tive pro final de semana. E a Ferrari foi mal. Acabou. A Ferrari foi mal, não. E a Ferrari foi bem. E a Ferrari foi muito bem. Não só o Leclerc fez uma corridaça pra terminar em terceiro lugar. Uma baita de uma corrida. Ele já se classificou bem, colocando o carro em terceiro. Na corrida ficou metade dela ali em segundo lugar, se defendendo, impedindo o Lando de passar. Como ele termina em terceiro lugar, pega mais um pódio na temporada. E o Lewis, a gente precisa falar. Falando aí da grande corrida do Lewis, é bom destacar, apesar de, na questão de tempo, ele ter terminado até meio distante do Leclerc, até porque foi uma grande corrida do Leclerc também. O Lewis fez uma boa prova e foi consistentemente ali o quarto lugar. Em nenhum momento deu chance pro Piastri, que terminou em quinto, chegar nele. E a gente vai falar do Piastri. O que é do Piastri está guardado aqui, tá? O que é do Piastri está guardado. A gente vai falar disso mais pro final da corrida. Mas o que é do Piastri está guardado. Seguindo, a gente teve uma dobradinha, mas Fred, que dobradinha? A tabela aqui não tá mostrando nenhuma dobradinha. Eu agora não sei se ela vai estar de que lado que ela vai estar, mas vocês entenderam. Eu acho que ela vai estar desse lado, na verdade. Mas que dobradinha, Fred? Obviamente, tô falando da dobradinha aqui que o Mario trouxe, a dobradinha da Williams, né? A dobradinha, rapaziada, vamos ali. A Williams, mais uma vez, conquistando um grande resultado. Mais uma vez, uma grande prova das duas Williams, né? Como a gente pôde ver, foi um final de semana de extremo destaque dos dois carros da Williams. Conseguiram se destacar e fazer uma grande prova, bons resultados ali. Mas no final, depois de 2 pódios, né? Um pódio em Baku, depois de uma corrida muito boa em Singapura para conquistar o pontinho ali, largando de lá de trás. A gente tem aqui uma vitória do Sainz ali e um pódio do Albon. A realidade não foi essa, infelizmente, foi o que a Maria C. Santos trouxe aqui. Sainz ficou doido e jogou a corrida dele fora. Não pode elogiar o Sainz, eu esqueço disso, não pode elogiar o Sainz. Se você elogia ele demais, ele vai lá e faz isso. Cara, a panca que ele deu com o Antonelli foi ridícula. A panca do Sainz com o Antonelli foi ridícula, cara. Mas foi um erro ridículo do Sainz. O Sainz tentou fazer uma manobra ali que não fazia sentido, não tinha como ultrapassar. E eu vi alguns comentários até de gente falando, tipo... que foi o Antonelli que fechou muito ali na curva. Cara, não tinha outra opção. O Antonelli, ele tinha prioridade total naquela curva. Tipo, não tinha nenhum espaço. Quando o Antonelli começa a contornar a curva, o Sainz enfia um carro ali que não existia. Não existia um espaço. O Sainz enfia o carro ali. Tanto que logo depois da batida, o Sainz pede desculpa. O Sainz, ele já vem direto e já fala: puta, desculpa, fiz merda. Ele já fala com aquela vozinha morta. Sabe quando você sabe que fez merda? Né? Que você fica tipo, nossa, cara, desculpa aí, mano. Caguei no pau, tá ligado? O Sainz jogou a corrida dele fora. Exatamente essa frase aqui da Maria. O Sainz jogou a corrida dele fora. Uma corrida que ele ia pontuar tranquilamente. Ele estava numa boa posição. Ele estava tranquilamente na zona de pontuação. E ele joga fora. Por uma manobra bizarra. Quando você elogia o Sainz, ele faz isso. O Sainz, ele tem ainda um problema de se afobar vez ou outra em disputas e acontece uma coisa dessas. E ele não só destrói a corrida dele, como ferra com a corrida do Antonelli também. Já que o Antonelli se ferra todo, ele roda, ele tem que parar e destrói o pneu dele e ele acaba terminando aqui em 13º lugar. Então, não só destrói a própria corrida do Sainz, como destrói a corrida do Antonelli, que estava sólido ali na zona de pontuação. Foi só uma manobra ridícula do Sainz, e que destruiu o final de semana dele, que poderia ter tido mais pontinhos para Williams, pensando em manter ali o 5º lugar nos construtores. Agora, por outro lado, como eu trouxe aqui o rodadom de rodas, como diria Fernando Alonso, Antonelli recebeu o karma. Isso daí vem muito por conta, provavelmente, ali, assim... Eu não considero karma do que aconteceu em Mônaco, porque eu já falei minha opinião no vídeo de Mônaco, eu já deixei claro minha opinião. O Antonelli não fez nada de errado em Mônaco. O Antonelli não errou em Mônaco, ele não fez nada de errado, e é isso. O karma, que eu acredito e que tá correto mesmo, foi o que ele fez com o Leclerc no GP da Holanda. O que o Antonelli faz com o Leclerc na Holanda é criminoso. O que o Antonelli faz com o Leclerc na Holanda é criminoso em muitos níveis. Em muitos níveis, o crime cometido por Andrea Kimi Antonelli lá em Monza. Em Monza, nossa, eu tô confundindo a pista toda hora. Em Zandvoort. E agora o Antonelli só recebeu o karma, né? Tava fazendo uma boa corrida, tava fazendo uma corrida sólida. Era uma boa prova pra terminar na zona de pontuação do Antonelli, mas... tá aí, né? Terminou do jeito que terminou. Agora, sobre as Saubers, que a gente vai falar nesse próximo tópico, a gente teve o Bortoleto terminando em 18º lugar e o Nico Hülkenberg em 8º. Que eu vou falar primeiro aqui do Hulk, a gente tem o comentário do GC Marques. Mesmo com a batida, um final de semana incrível do Hulk, e precisa ser dito. O Hulk, ele tinha desapareceu da Fórmula 1,
desde Silverstone. Ele tinha completamente desaparecido, ninguém sabia onde ele tava, ele desapareceu. Esqueceu de pilotar, não tava nem passando de Q1, não conseguia passar perto da zona de pontuação. E o Gabi vinha numa crescente, cada vez se aproximando mais dos pontos, fazendo boas corridas. Só que dessa vez os papéis foram invertidos. Foi um grande final de semana do Hulk, apesar da batida que, de novo, não é culpa dele pra mim. O Piastri é o culpado da batida na corrida sprint, que tira o Hülkenberg e eventualmente o Alonso. Inclusive gerou um meme muito bom na corrida sprint. Ninguém mandou esse, mas eu vou mostrar aqui porque esse meme é maravilhoso. Isso aqui é papo de meme do ano, é papo de no canal do Kevin, quando ele fizer a premiação no final do ano, esse meme tem que ganhar como meme do ano, maravilhoso. O Verstappen falando pro Hülkenberg, você tem que tirar as McLarens da corrida, e o Hülkenberg respondendo, tudo bem, eu vou tirar as McLarens, e o Alonso, what? Muito bom, mas um grande final de semana do Hulk, uma corrida sólida, tava lá, terminou nos pontos, foi só uma corrida sensacional do Hulk. Agora, por outro lado, a gente não pode falar o mesmo do Gabriel. E eu vou começar trazendo o comentário do Cage. Eu vou dar uma de advogado do diabo, a Sauber não errou na estratégia de 2 paradas do Gabi, deixar ele para escalar o pelotão por 16 voltas de macios mais novos e pista livre e torcer para um safety car, que infelizmente não veio, para ganhar posição ficando na pista. Largando de P16 e tendo um péssimo ritmo esse final de semana, foi o que deu para fazer. Um fim de semana para se esquecer do Bortoleto. E cara, concordo com a maioria aqui do que tá sendo dito pelo Cage, o fato é que é o seguinte, não foi um bom final de semana do Gabriel. E acontece, não foi um bom final de semana do Gabriel, ele mesmo admitiu. Depois da classificação, ele mesmo chegou e falou, cara, eu não me encontrei aqui, eu não consegui me encontrar, sabe, tem dia que é noite. E esse dia foi noite pros Estados Unidos. E esse dia foi noite pro Gabriel. Ele não conseguiu se encontrar aqui nos Estados Unidos, não tava bem, não conseguiu se achar com o carro, não conseguiu se achar com a pista. Foi um péssimo final de semana do Gabriel, e faz parte, todos os novatos vão ter finais de semana ruins, e esse foi um péssimo final de semana do Gabriel. Dito isso, a Sauber sabia disso, sabia que ele não estava bem, que ele não estava com um ritmo bom, que ele realmente não estava, e tentou uma estratégia diferente para ver se conseguia capitalizar com o safety car que viesse, que acabou não vindo, infelizmente. O fato é que eu não culpo a estratégia da Sauber em cima do Bortoleto nesse final de semana, porque, tipo, ele não estava lá, não foi um bom final de semana dele, realmente não estava lá. E daí falou, vamos tentar algo diferente ali, ó, segura você mais tempo, a gente para cedo, segura, se vier um safety car a gente para de novo e você tá com posição de pista. E vamos torcer pra dar certo. Acabou não dando, beleza, para e volta pro fundo do pelotão, acaba terminando na 18ª colocação. Ele ainda passa o Pierre Gasly na pista, a gente já vai falar das Alpines também, mas acaba sendo uma corrida esquecível, talvez o pior final de semana dele na Fórmula 1. Isso significa que ele tá lavado, que ele é péssimo? Não. Todos os novatos tiveram finais de semana ruins e esse foi o principal do Gabriel até agora. E, em relação a isso, né, o Gabriel passa o Gasly no final, a gente tem ali a disputa das Alpines. A gente tem Naoki mandando a reação dele aqui, corrida pegando fogo, enquanto isso, subtrama das Alpines. Cara, lá no fundo do pelotão, as Alpines estavam se matando na pista, o Colapinto e o Gasly fazendo uma briga bizarra entre os dois, na qual Franco Colapinto saiu vitorioso, né? Eu fiz um vídeo recentemente, antes desse final de semana, falando e defendendo o porquê o Colapinto merecia continuar na Fórmula 1 em 2026. E foi gente nos comentários, não, Fred, mas tá sendo pago pra falar bem do Colapinto. Olha só, como que você não enxerga que ele tá mal? E no vídeo eu dou os argumentos, mostrando dados de resultados de corrida que o Franco tá melhor que o Pierre. E mais uma vez, o Franco termina na frente do Pierre. Mais uma vez o Franco termina na frente do Pierre, com os dois tendo disputa na pista e o Franco se defendendo e vencendo nessa disputa. Aí, eventualmente, o Bortoleto passa indo o Gasly e acaba ficando na frente. A gente tem até mais comentário falando sobre o assunto, como o do João Frederico Freitas aqui. Colapinto evoluindo, mas a Alpine decaindo. E isso é um fato. O Colapinto, ele está bem, ele está evoluindo, ele está a cada corrida melhor e ele já está provando, pra mim, ele já provou que ele merece ser assinado em 2026. A Alpine só não entrega um carro pra ele, mas ele está indo bem. Ele está fazendo boas provas, ele está tendo bons resultados, ele está batendo de frente com o Gasly. Ele vem fazendo um bom trabalho. Ele está fazendo um bom trabalho. Classificou atrás do Gasly, beleza, mas na corrida, de novo, termina na frente. É que esse carro da Alpine é uma bomba. Esse carro da Alpine é péssimo. E ele não consegue converter isso em pontos, talvez. Mas nem o Gasly consegue também. Agora, no confronto direto, ele vem tendo resultados positivos frente eu ia falar o Gabriel, frente ao Gasly. E pra mim já é uma prova de que ele merece ficar em 2026. O Não Sei 434 disse Disaster Class pros novatos, tirando talvez o Berman. E realmente, assim, todos os novatos tiveram dificuldade. Você pode pegar a tabela aqui, né, olhando pra ela. Tirando o Berman, nenhum dos novatos terminou na zona de pontuação. Nenhum deles. Foi realmente um final de semana esquecível dos novatos, com partes de exceção do Berman. Porque o Berman, ele
quase se destrói a corrida do Tsunoda, dando uma freada ali, na mesma curva que o Sainz tirou o Antonelli, o Berman quase tira o Tsunoda, mas o Berman freia com tudo pra evitar uma panca no Tsunoda, ele vai pra grama, ele roda e perde a posição, ali perde posição por conta disso, acaba perdendo a posição pro próprio Hülkenberg, não na hora de que ele roda, ele ainda volta pra pista, mas isso faz com que o Hulk chegue nele e eventualmente passe na pista. Então, foi um péssimo final de semana dos novatos, mas o Berman se destacou. O Berman foi o melhor dos novatos nesse final de semana, correu muito bem, conseguiu manter a posição, conseguiu manter o ritmo de corrida, apesar desse erro, dessa cagada nas calças que ele com certeza deu. Foi um bom final de semana ali, e a gente tem que elogiar o Berman quando ele faz um bom trabalho, e ele fez um bom trabalho nesse final de semana. Agora, por outro lado, quem ele estava disputando posição, o Tsunoda, como o Matheus Menei trouxe aqui, grande corrida do Tsunoda. Foi realmente uma boa corrida do Yuki, lembrou que tem um carro bom, e fez uma boa corrida, termina na 7ª colocação, ainda muito abaixo do que você espera dele. Não acho que isso mude a situação dele para 2026. Acho muito difícil que mude a situação dele para 2026. Fez o que poderia, entregou uma boa corrida, terminou na zona de pontuação e tá ajudando ali a Red Bull do jeito que pode pro campeonato de construtores, né? Porque existe um cenário real que a Red Bull termine em segundo no campeonato de construtores. Essa briga do P2 vai estar bem forte até o final. A Ferrari fez pontos importantes hoje com esse P3 e P4 para sonhar com esse segundo lugar. Mas o Tsunoda conseguir fazer esses bons resultados, conseguir terminar dentro da zona de pontuação já ajuda, porque o Max tá vencendo, tá fazendo o papel dele. Se o Tsunoda conseguir trazer os pontos que precisa, então já vai ser o suficiente para ajudar. Agora a gente vai falar da parte de cima, né, dos pilotos que estão brigando por esse título mundial. E eu vou começar com o simples comentário aqui do Miguel Luiz. Oscar Desastre. Cara, o Piastri conseguiu fazer a pior coisa que ele poderia fazer nesse final de semana, que era ter um péssimo resultado em tudo que ele poderia ter tido. Cara, eu tô incrédulo com o que o Piastri fez. E eu vi o argumento de gente falando, mas é que ele tá no terceiro ano só, que ele só tá disputando o título mundial pela primeira vez. Cara, pra mim esse argumento é inaceitável na Fórmula 1. Tipo, situações que você tá disputando um título no seu primeiro ano, ok, eu entendo, nunca vai acontecer de novo como aconteceu em 2007, mas aí eu entendo uma pipocada ou outra, é seu primeiro ano. Primeiro ano, ele é o mais complicado na Fórmula 1. Mas a partir do segundo você já tem que estar entregando resultado. E essa é a verdade. A partir do segundo ano você já tem que estar entregando resultado. Você já teve um ano, você já correu em todas as pistas, você já teve um ano para se adaptar com o carro, independente que mude regulamento ou não, você teve um ano para correr na Fórmula 1, você teve um ano para correr em todas as pistas, você teve um ano para se acostumar com o ambiente. E beleza, o segundo ano dele, ele teve suas inconsistências, mas fez uma boa temporada. Agora esse terceiro ano, o que ele tá mostrando aqui é uma imaturidade gigantesca, com todo o respeito do mundo. É uma imaturidade absurda você estar disputando um título mundial e você classificar em 6º lugar enquanto seu companheiro de equipe se classificou em 2º é inaceitável. É inaceitável. Inaceitável. Não tem outra palavra pra dizer isso. É inaceitável. E eu vou trazer o comentário do Cauã, que final de semana desastroso pro Oscar Piastri, não só pela P5, mas pelo contexto da corrida. O Max tirou 15 pontos em uma corrida e 23 pontos no total no final de semana. Cara, e não só isso. A gente tá falando de uma situação que o Max só precisa tirar 40 pontos agora. O Verstappen só precisa tirar 40 pontos do Piastri para ser campeão. Tem o Norris no meio do caminho, a gente já vai falar disso também, mas ele só precisa tirar 40 pontos do Piastri para ser campeão do mundo. O Piastri se colocou numa situação desnecessariamente. O Piastri se colocou numa situação desnecessária. Uma situação bizarra. Porque ele não conseguiu se classificar bem, porque ele não conseguiu ir bem no final de semana. Era só ele ter terminado em terceiro, que fosse. Era só ele ter completado a sprint, que ele não estava numa situação tão ruim, que ele podia continuar fazendo isso até o final do ano, que ele ia ser campeão. Mas aqui não. Aqui ele vai lá e dá 23 pontos de bandeja pro Max Verstappen. E o Max Verstappen, agora que só precisa tirar 40 pontos, faltando 5 corridas e 2 sprints, cara, é essa imagem aqui que o Enzo Lin trouxe, só uma explicação. O Piastri é o Botafogo em 2023, é inaceitável, é inacreditável o que o Piastri tá fazendo. Tipo, eu juro pra vocês, é inacreditável, é inaceitável o que o Piastri tá fazendo em 2025. Eu falei 2026, né? O que o Piastri tava fazendo em 2025. Não nessa, não antes, eu tinha falado ano errado. Mas é inaceitável. Você tá liderando o campeonato e cometer erros dessa maneira. Então assim, vamos ver nas próximas corridas. Supostamente o México ainda é uma pista muito Max Verstappen e provavelmente ele chega como favorito. Mas é inaceitável. Você não pode ficar tão longe dos seus adversários de título quando você é o líder do campeonato mundial. Ainda mais numa reta final tão importante assim. A gente tem aqui também o comentário do Arthur Furtado, falando Lando Norris vai ganhar isso. Quem discorda além do Fred está errado. E assim,
Essa pipocada do Piastri, ela é até positiva pro Lando Norris também. Isso coloca uma situação favorável até o Lando Norris. Porque agora o Lando só tá a 14 pontos do Piastri. O Lando só está a 14 pontos de Oscar Piastri. Que vai ajudar muito o Lando. Se o Lando conseguir fazer boas corridas... Assim, nesse momento, o Lando ele precisa pelo menos terminar em segundo lugar. Especialmente agora México e Brasil, que são pistas muito boas, tanto pra Red Bull quanto pro Verstappen, né? É uma pista que o Verstappen gosta. O Lando, ele tem um caminho claro. Se o Piastri continuar pipocando, termina em segundo lugar. Vai evitando o Verstappen tirar essa pontuação o máximo que você puder. Porque, assim, pista que o Max Verstappen é bom e que o carro da Red Bull está bom, o Lando não vai vencer, esquece. Então, Brasil e México, provavelmente são pistas que o Max vence. Se o Lando vai lá e termina em segundo lugar, ele fez o dele. Aí você tem Las Vegas, que é uma pista que supostamente favorece o Verstappen, mas o Lando pode bem. E daí você tem Qatar e Abu Dhabi, que são duas pistas boas pra McLaren. É aí que o Lando tem que brilhar. Se ele termina em segundo, faz o papel dele no México. Se ele termina em segundo, faz o papel dele no Brasil. E ele consegue puxar ali, vamos dizer, uma surpresa, uma vitória em Las Vegas. Ele fica com a faca e o queijo na mão, mesmo se o Verstappen estiver mais próximo do Piastri, pra ganhar os títulos. Porque você vai pra duas pistas que a McLaren é boa, tem a vantagem, e se ele consegue ganhar uma delas, ele bota de novo essa vantagem e fica na frente do Piastri. Isso considerando que o Piastri pipoca em todas essas corridas, mas vendo o que a gente tá vendo, eu não duvido que aconteça. Agora, quem não se importou com nada desse caos acontecendo lá atrás foi o nosso mano Max Verstappen. Como o Sinaz trouxe aqui, o Verstappen aí de boa mexendo no celular e todo mundo se matando lá atrás, todo mundo brigando, todo mundo se batendo. Essa é a verdade, foi isso que aconteceu. O Max só fez a dele. Mais uma vez, o Max só precisou fazer o trabalho dele. Deixa o pessoal lá atrás se matar, faz o que vocês quiserem e eu faço o meu trabalho. Como o Bernardo Orama trouxe aqui, Bernardo Amora, agora eu falei certo, Bernardo Amora trouxe aqui, eles estão deixando a gente sonhar com o pentacampeonato do Max. A McLaren deixou, essa é a verdade. A McLaren, com essa passividade deles ao longo de todo o campeonato, realmente deixou o Max Verstappen sonhar. E agora não é mais sonho, é realidade. Eu digo com tranquilidade, o Max é o favorito para ganhar o campeonato mundial. O Max Verstappen é o favorito para ganhar o campeonato mundial de 2025. Eu realmente não acho que não seja. Especialmente porque nessas próximas duas corridas, o Verstappen para mim é o favorito para ganhar. Ele deve ganhar Brasil, ele deve ganhar México e deve ganhar sprint do Brasil. Vamos supor que o Piastri consiga terminar as duas em segundo lugar. Ele já tirou aí 14 pontos dos 40 que ele precisava, mais um, então 15. O que deixa ele a 25 pontos, faltando 3 corridas. Ele ainda precisa, assim, se o Piastri terminar todas as corridas em segundo lugar, o Piastri ainda é campeão mundial. E eu não acho que a McLaren vai intervir nisso de qualquer forma. Vai deixar todo mundo brigar. O Lando Norris também, porque o Lando Norris tá na disputa, é só 14 pontos do Piastri. E se o Lando Norris vence uma corrida e outra, consegue se enfiar ali e vencer, a posição pro Lando ganhar esse campeonato ainda fica muito boa. Mas considerando as pistas que a gente tá indo, e o nível de consistência que a gente precisa pra o Max ganhar, e sendo o Max, eu não acho impossível. E daí, como a gente tem o comentário do Daniel Lucas Dutra Pereira, senhores, se o Vespa ganha esse campeonato, vai ser a maior virada da história da Fórmula 1. De fato, eu acho que não vai ter discussão aqui. Essa será a maior virada da história da Fórmula 1. E isso coloca ele indiscutivelmente na disputa, no mínimo no top 3. No mínimo no top 3, você não tem como argumentar outra coisa. Esse pentacampeonato, possível pentacampeonato do Max, que é real, e eu acredito, eu boto ele como favorito, é uma situação que, se acontecer, o Verstappen é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, brigando pelo top 1, sem muita dificuldade. Mas aí tá as melhores reações do GP dos Estados Unidos de 2025. Eu quero saber o que você achou de tudo isso, não esquece de deixar aí nos comentários, se você concorda, discorda, gostou, não gostou de alguma coisa, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Você também pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É uma forma simbólica, só se você quiser, você não é obrigado a fazer isso, mas que também ajuda muito a produzir todos esses conteúdos aqui pra vocês. E como uma forma de recompensar quem faz isso, eu também dou um benefício, de ter a prioridade para aparecer aqui nos vídeos de comentários na tela. Lembrando, se você quiser comprar uma camisa também tematizada de Fórmula 1, um copo tematizado de Fórmula 1, algum produto relacionado ao universo da Fórmula 1, você pode fazer isso na loja oficial do Clube da F1, que é o FG Clube. O link vai estar no comentário fixado. E por ser a semana de lançamento da loja, tem cupom de frete grátis Clube da F1, então não deixa de ir lá aproveitar. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.